Teatro é coisa de isso é mulher. bom. O teatro ficou cena gráfica. Papo de mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de mulher. Teatral. Fala de mulher. Papo de teatro. Mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de teatro, mulher. Consciência da mulher. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui com uma grande amiga, colega, Carmen Eleonora, foi professora do DAD, ministrou diferentes disciplinas, e ela vai nos contar depois, né? É uma pessoa assim, que foi muito importante, né, no departamento, durante a trajetória dela no departamento, por uma série de questões, série de acontecimentos e situações e cursos que ela promoveu, e, enfim. Aqui a ideia é trazer as mulheres, né, que influenciaram e que são importantes na nossa área artística, né? E tu é uma, né? Então é um grande prazer te ter aqui. E aí, assim, Carmen, eu vou colocar como a primeira questão, não sei se é bem uma questão, mas enfim, que tu colocasse para nós a tua trajetória, né, como artista, né, como a gente sabe que tu foi bailarina, que tu foi atriz, né, e que muita gente não sabe, né, então seria interessante assim trazer, né, resgatar essa tua trajetória como artista. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, é uma honra ser entrevistada pela minha colega Inês Marocco, pelas minhas colegas deste grupo, desse programa que eu não tinha conhecimento. Então, eu me sinto honrada, não é uma maneira de falar vazia, né? É o que eu sinto, porque, embora aposentada, tudo tá muito vivo ainda, né? Então, em termos de trajetória, eu abri meu armário, comecei a mexer nos papéis, não é? E não é pouca coisa, né? Para nós estarmos dando aula numa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ainda pública, né? A gente se exige, porque somos exigidos, mas nós nos exigimos, né? A gente compreende o que é dar aula, seja em que local for. Bom, eu comecei muito antes do teatro, né? Propriamente dito, eu trabalhei muito com a dança, né? Onde eu fui bailarina, tive formação em balé clássico, com inúmeros professores, posso citar alguns, né? Porque não cabe aqui eu colocar todos, mas eu fiz minha formação de balé clássico com a professora Toni Petzold, né? Com a professora também Ilse Simo, Maria Amélia Barbosa, várias aqui em Porto Alegre. Depois eu saí para o Rio de Janeiro, onde eu estudei com as grandes professoras da escola russa, que foi a Tatiana Leskova, Eugênia Feodorova, e etc. Mas tem muitos brasileiros também, como Jane Blaut, Suzana Braga. Enfim, é um time de primeira qualidade porque eles vão além da questão técnica da arte, não é, do balé clássico, mas também eles vão através do que significa dançar, né? O que significa mover o corpo. E, nesse sentido, então, foi uma trajetória muito rica como bailarina. Pude estudar fora também, com professores norte-americanos. Tudo é muito importante. Não é aqui fazer um discurso, até por um lado, assim, como se eu viesse a me exibir. Não é. Eu acredito que, através do que eu possa conversar contigo, eu estou conversando com todos, né? Bem, depois, nesse meio tempo, eu trabalhei muito em vilas de Porto Alegre, nos centros de comunidade Madepinho, que foi uma experiência muito importante da Prefeitura Municipal, um bom tempo.
E eu fiz sociologia, mas não completei o curso, porque eu pensava que poderia me tornar uma antropóloga. Acho que com aquela ideia de ficar escavando, 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 para descobrir até onde a gente pode ir. Mas eu não fui adiante. Antes de eu vir a me formar, eu vi que não era o meu caminho, mas eu aprendi muito. Aprendi muito de professores bárbaros que se tinha na época, né? Bom, e resolvi prestar vestibular para o curso de arte dramática, um pouco escondido da minha família, né? Que não era um curso muito bem visto fazer teatro. Então, ao entrar no departamento, eu fiz parte de um conceito que, ao meu ver, é muito equivocado, do professor polivalente, né? Aquele professor que pode dar tudo que é disciplina. Bom, isso não tem nada mais falso, né? É impossível dar aulas de muitas disciplinas, mas eu acabei dando, porque não tinha ninguém para dar, então, como eu tinha uma carga muito forte em termos de pedagogia também, entrei no teatro para a infância, atividades dramáticas para a escola, que foi uma experiência muito interessante, porque eram 3 áreas, não é? Música, artes plásticas e artes cênicas. Então, ali já tinha uma situação muito rica, porque se trabalhava com os alunos dos outros departamentos, das artes visuais, da música e do teatro. A dança não tinha nessa época, a dança é muito recente. E professores também, na época era a Suzana Saldanha, e eu não me lembro muito bem quem era da música, das artes plásticas, muitas coisas já me fugiram, né? Mas o que interessa é que foi um período rico, mas muito extenuante, porque a minha área foi corpo sempre, né? Então eu percebi que não funcionava isso aí, né? É muito discutível a situação da polivalência, né? Ela não funciona, talvez ela funcione com alguém brilhante, né? Que não é o meu caso, alguém com uma inteligência genial, né? Mas para mim, sobretudo, mais que isso, é honestidade e seriedade profissional, né? Então, comecei a ver, apesar que eu vinha sendo muito, e eu não digo isso por vaidade, né? Não é necessário, eu fui muito homenageada pelos artes visuais. É interessante isso, né? Porque eles diziam: a gente tem em vocês professores que vão a fundo, né? Talvez seja uma característica nossa com teatro que não se pode fazer sozinho, né? É diferente da essência das outras artes, né? Das artes plásticas, tu pode trabalhar com uma pedra que não tem forma, mas tu pode ir trabalhando sozinho, né? Claro que tu vai ter um orientador. Bom, a minha formação começou, a dança, ela existe sempre, né? Não danço mais, mas o fato em eu ter sempre querido ser bailarina, eu quis ser bailarina, fui uma bailarina mediana, né? Não tinha dotes, mas isso me desenvolveu uma questão também interpretativa, por causa de inúmeros professores com quem eu estudei, né? Tanto no Brasil como fora. Bem, ao me voltar para a arte dramática, eu fui buscando estudar, me preparar como tu, né, Inês? Então, eu recorri muito a estudar a expressão corporal, que hoje em dia é um nome muito desgastado, né? Mas, no fundo, não se tem outro nome. E é isso mesmo, é buscar trabalhar o corpo como instrumento, né? Como possibilidade de expressar ideias, sentimentos, conversas, imagens, né? E tive muita oportunidade então, em conhecer grandes professores que tu conheces também, que tu tiveste contato, porque eles vieram muito a Porto Alegre, que vem a ser a Patrícia Stokoi, Perla Haritonski, que são grandes nomes. A Patrícia já foi para outro contingente, né? Já partiu. A Perla, com seus 80 anos, continua trabalhando.
e com muita teoria, não é fazer pelo fazer, né? Então, isso é uma marca que ficou muito presente para mim, que não existe aula prática e aula teórica, é tudo uma coisa só. A prática vem da teoria e a teoria também nasce da prática, né? No teatro, eu depois busquei na França, lá por onde tu estiveste, né? Aonde eu encontrei a Monica Poignet, que o Irion, nosso querido colega Irion, Maria Lúcia também, diziam, esta a gente só traz para a gente, né? A Monica Poignet, que é herdeira de grandes estudiosos da dança contemporânea, da dança expressiva alemã, que é um marco fundamental da gente se remeter, para mim, é dar uma certa história, né? Onde tivemos Mari Wigman, quem mais, meu Deus do céu, Laban, né? O Rudolf Laban, e uma série de outros, e que viveram num período de terror. Tem o Feldenkrais, né? Ela segue um pouco. O Feldenkrais é judeu, né? Nascido em Israel, sim, que depois ele se estabeleceu, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele deixou também herdeiros, né? A herança na França, com a nossa querida Marie-Hélène Labat, né? Que veio depois por vocês, primeiro lá de Santa Maria, depois trouxeste ela a Porto Alegre. E com estes, claro que eu não fiz aulas com a Mari Wigman, não fiz aulas com Kurt Jooss, mas encontrei uma bibliografia sobre eles, que é muito importante. Por que eu digo isso? Porque hoje, como vivemos um momento que no final da nossa conversa eu vou me despedir de vocês com um poema do Bertolt Brecht, que vai definir tudo até aqui, né? Bom, a Mari Wigman, que foi revolucionária, que descobriu os movimentos espiraloides do corpo, que vem desde a criança. Quando a criança começa a descobrir o mundo, ela vai olhando ao seu redor e vai começando o movimento da espiral. Daqui a pouco eu estou em pé fazendo. O Laban, o Rudolf Laban, que a gente tem, por exemplo, em Porto Alegre, a Cibele Sastre, é muito importante, aprendi bastante com ela sobre Laban, né, Séria, enfim, com tantos outros. Então, eu falo em alguns teóricos porque eles vão fundamentar a dança expressiva alemã, né? Depois, muitos deles fugiram, outros, enfim, tiveram fins trágicos porque eles estavam vivendo a época do terror, do nazismo e do fascismo, o que não está muito distanciado de nós, né, no atual momento. E na dança, eu fui me orientando com a dança moderna, mas a base é o clássico, né? É o clássico que te dá a semente, o terreno, para compreender um pouco do que os americanos falam da motion, né? Da motion. Os franceses, até então, quando eu estive, não vou ser categórica nisso, mas eles têm uma outra relação com o movimento, né? Talvez como cultura. O corpo, ele vem existir com outros significados, diferente dos norte-americanos, diferente de nós, diferente dos argentinos, que são outras culturas, não é? Acho que a gente poderia entrar nas tuas memórias em relação às aulas, né? No idade, tu como... Bom, tu já falou um pouco, né, Carmen? E, na real, assim, pelo que eu entendi, assim, tu pegou bem a época da educação artística, né? Isso mesmo. Tu pegaste a educação artística. Na época, tinha já os bacharelados, né, Carmen? Mas tu tinha bacharelado de direção e interpretação, tinha, né? Mas provavelmente tu deste mais aulas, além da expressão corporal, tu deste também na parte da educação artística, é isso? Licenciatura. Licenciatura, não é? Ali eu dei as atividades dramáticas, teatro na educação, por muitos anos, e depois, e tudo isso é rico,
porque faz a gente estudar bastante. Eu consegui ouvir muito Faleiro, o professor José Ronaldo Faleiro, que lamentavelmente não optou em ficar no departamento de arte dramática. Pois É uma perda considerável. É uma perda considerável para nós, professores, e para os alunos, então, nem se fala. Bom, quando eu comecei a ficar mais centrada com a expressão corporal, foi um momento muito rico, porque pude me concentrar mais, não me espalhei, não é? Mais, porque aí foram feitos outros concursos, as pessoas, então, foram prestando os concursos, já entrando na universidade, e eu fui ficando com muitas turmas de expressão corporal, até depois entrar mais um professor para suportar esta carga e se abrir mais turmas. Bom, como professor, eu comecei a ver, no meu trabalho como atriz, que eu fiz bastante trabalhos como atriz, inclusive o primeiro prêmio otorgado ao teatro para criança, foi um prêmio, o primeiro prêmio foi, então, a escultura Tibiquera, feita pelo escultor o Besbate, que eu ganhei pelo meu papel na Alice no País das Maravilhas. Não, foi na Reino do Galinheiro. Então, não me lembro mais porque eu ganhei. E tu fizeste, Carmen, teatro adulto? Isso, fiz teatro adulto. Fiz os Saltimbancos, com direção do Dilmar Messias. Olha, incrível. Esquecido no currículo, né? Eu fiz com o Luiz Arthur Nunes, eu tive uma participação muito importante, porque o Luiz Arthur... Porque teve uma questão que é fundamental falar, que quando eu entrei para ser docente da universidade, que eu prestei o concurso, eu entrei antes do concurso porque eu era monitora. Não, eu era professora substituta, desculpe, corrigindo. Eu era professora substituta. E isso gerou muita polêmica, não comigo apenas, mas houve reações de pessoas achando que nós tínhamos entrado sem sermos concursados. E isso é importante, porque não passou de atitudes que, infelizmente, no meio da arte existe, não é? Jogar de uma forma não muito limpa, em bom português. Mas na área dos administradores da universidade, como na Prograde, tinham pessoas muito atiladas que disseram: tu não ocupaste a vaga de ninguém, porque o Sarney, na época, ele sancionou todos os professores temporários do Brasil inteiro. E eu fui uma delas. Mesmo assim, para não acharem que eu ganhei canetaço, eu fiz o concurso. Sempre me considerei uma pessoa muito exigente. Eu procurei estudar muito e, além de tudo, compartilhar. Então, isso, para mim, é uma tônica que eu tenho na minha vida. Eu só posso compartilhar o que eu estudei, o que me compartilharam, certo? Como eu tive professores como tu, como a Cris, como várias pessoas dos grupos atuais, fica muito forte a imagem que se quer ser igual a determinados professores, né? Então, uma delas, para mim, é a Maria Lúcia Raimundo, a Maria Helena, o Irion, eu não fui tua aluna, e muitos outros, muitos outros. Mas a Mônica Painhã, ela me transmitiu para todo esse grupo internacional, porque eram aqueles estágios internacionais, né, de formação para o ator, com Felipe Gollier, com a Mônica Painhã, sabe muito melhor do que eu sobre tudo isso. Eu aprendi com ela que precisamos ocupar o espaço. Então, é muito significativo eu aceitar o convite de vocês, que eu já disse que eu estou honrada, porque é um espaço que vai se ocupar e que se precisa ocupar e contribuir dentro do que
pensamos ser importante, porque isso aqui multiplica para as pessoas que vão ouvir, para os colegas, etc. Então, com os alunos, sempre tive paixão, é bem cabotino da minha parte, sempre tive paixão em dar aulas, mas não era uma paixão, não foi uma paixão cega, foi uma paixão muito tumultuada também, porque não é brincadeira dar aulas, né? Não é brincadeira pegar grupos, que não é a questão de serem numerosos, mas sim tu poder compreender o que as pessoas estão ali podem dar e que tu jamais vai poder julgar que este vai ser ator e aquele não vai ser, certo? Não sei se tu concorda comigo, que depois a gente vai falar. Não, concordo. Eu acho que eu acho que dar aula é uma missão, né, Carmen? Eu considero uma missão, assim, e nem todo mundo vai sair dali atuando, dirigindo, mesmo dando aula de teatro, não necessariamente. Agora, o Lecoq falava uma coisa muito legal, que era, ele dizia para a gente, né, que a mesma coisa, vocês podem sair daqui não fazendo teatro, mas vocês com certeza vão sair pessoas melhores. Ah, pois é. Né? Então, eu acho que todo esse trabalho de sensibilização que a gente faz, né? De sensibilização, de trabalho coletivo, sabe, de escuta do outro, isso é uma coisa, é um privilégio, né, cara? É um privilégio. É um privilégio, e aí, claro, a pessoa que passa por isso, ela, a não ser que ela não se deixe atravessar, né? Claro. São muito vivas. Então, foi mais ou menos o quê? Uns 30 e tantos anos, né? Contando desde a época que eu fui monitora também, porque aí já tinha uma situação especial, desde o tempo da substituição, né? Temporário, que eu entrei para auxiliar nas aulas do Luiz Arthur Nunes, e que eu fui atriz em 3 montagens dele, Decolagem, Salamanca do Jaral, e se teve a terceira, não estou lembrando muito bem. Mas não importa. Importa que foi um congraçamento de ideias, de respeito, enfim, de pessoas que prezavam os trabalhos deste grupo, porque o Luiz Arthur é herança do Província, né? Que é um grupo que foi muito importante, muito importante. Tanto que a comunidade do Arco-Íris, ela ainda foi montada sob esse manto do Província, porque quem dirigiu a Susana Saldanha, e tinha o Caio Fernando Abreu, que era um luxo, que assistia aos ensaios. Então, com o Luiz Arthur, nós tínhamos muita afinidade, naquela época nós tínhamos bastante afinidade, e tinha muita confiança que tu quase poderia substituí-lo, mas isso não poderia, não existiu, porque a norma é que o monitor ele não substitui o professor, ele colabora, observa as aulas, participa, mas eu já estava num outro nível, num outro patamar. E a relação com os alunos, houve muitas vezes dificuldades, que às vezes tu és agredido, mas tu tem que entender que essas agressões, elas vêm porque tu és provocadora também. No meu caso, eu me considero um professor provocador. Não entrei nunca em aula para ser querida por todas. Tu entras em aula para trabalhar o que tu estuda, o que tu estudaste, porque tu estou aposentada, mas eu continuo lendo, me entusiasmando. E
tenho certeza, por muitos alunos, foi uma quantidade louca, né? Imagina nós 30 e tantos anos dentro de uma academia, lá dentro da universidade, quantos alunos passaram? E tem alunos que estão espalhados pelo mundo, como o Binho Sawitsky, o Nando, Luiz Fernando Messias, e Lisa Becker, que um tempo teve aulas, e por aí vai. E, assim, foram alunos, como muitos, né, desafiadores, alunos que não aceitavam qualquer coisa. Então, para mim, a relação como ser um professor, um ser pedagogo, é estudar e estar aberta às críticas, mas não conceder para as facilidades. E isso, quem me ensinou consideravelmente foi a Mônica Poignet, que um dia, num dos estágios, né, num dos meses dos estágios, foram 3 estágios, não é? Chegou um aluno atrasado. Ela pediu para todo mundo se afastar e deixou para a gente observar o aluno entrando atrasado. Aí muitos dizem, que grosseria, é muita grosseria, o francês é muito grosseiro. A Mônica Poignet tem várias sementes nela, né? Não me lembro se ela é... Não me lembro, ela é francesa, mas tem outras misturas importantes. Mas não, ela mostrou para a gente ver que o momento que tu forma aquela aula, tu começa aquela aula, está estabelecido um início, né? E que se alguém chega fora, desarranja tudo. Então, quando ele entrou, eu imediatamente cedi meu lugar para ele ocupar, para ele não se sentir deslocado. E ela disse, não, ne soyez pas toujours gentil. Não seja sempre tão gentil. Eu não entendi nada. Depois eu fui vendo que não é que tu tem que ser autoritária, déspota, mas o que tu quer, afinal, dando aula? Tu queres que os alunos aprendam. Ou melhor, que eles sejam provocados e cutucados. Tá? Sim, eu acho, Carmen, que a gente aprende junto, né? Exato. Eu acho que a gente aprende junto, e para mim uma aula é uma criação. Exato. Sabe? Às vezes tu vem com tudo pronto e nada funciona. Nada funciona. Nada funciona. E por quê? Porque não funciona. E aí tu tem que jogar com o momento e com o que eles também estão te dando ali, né? Então, a aula é uma criação também, é muito louco isso, assim, né? De pensar que essa ideia de uma coisa rígida, isso não existe, não deveria existir, mas a gente tinha isso. Eu vinha com a aula toda escrita numa folha, Sim. Né? E aí, claro que nem sempre saía como era para ser, mas eu tinha receita, né? E aos poucos, à medida que eu fui envelhecendo, eu fui vendo que não, a gente é atravessado por tudo, a gente está junto com eles, porque é uma produção de conhecimento, né? Também. Claro. Sim, eu ia com tudo escrito. Eu tenho milhares de papéis escritos das aulas anteriores, de todos esses anos. E é impressionante, porque é uma produção de conhecimento. Porque mais tarde eu fui ao Egito, porque o que para mim é importante quando eu dava aula é colocar que é importante sair. Não quero dizer com isso que tu tens que sair do lugar, às vezes tu está num lugar, tu sabe muito mais de quem rodopiou pelo mundo todo, mas é conhecer outras culturas, aprender com a diversidade, que o Brasil é um país maravilhoso e que não se conhece. Não se conhece, por exemplo, nós temos o Rio Grande do Sul, que é multiétnico, que tem culturas diversas, tudo que se pode aprender de danças, de maneira em falar, de norte a sul, é uma coisa impressionante e pouco se sabe, pouco se conhece. Agora, com os alunos, eu estimulei bastante
essa questão em buscar, em sair atrás. Então, não sabiam um idioma. E eu dizia, não importa. Eu trazia bastante programas da França, por exemplo, né, de outros lugares. Mas a gente não sabe francês, mas vê as figurinhas. Olha, olha as fotos, mas sem deboche, sem ironia. Porque tu olhas uma imagem e aquela imagem vai ser um alimento para ti, é ou não é? Tudo é fonte. Uma frase, tudo é fonte para produzir, para criar. E o professor, acredito eu, ele ainda desempenha um papel importantíssimo, que ele também mostra os seus medos, as suas incertezas, como dizem os espanhóis, os argentinos, as incertidumbres. Peter Brook, o grande diretor inglês, dizia que é necessário ter dúvidas, que é muito burguês não termos dúvidas, só certezas. Então, e a gente vive numa época, né? E isso não é nem viver nessa de quebra de paradigma, não existe mais certeza de nada. Isso assim, cientificamente, né? Já na ciência não existe certeza. E isso vai rebater no cotidiano, né? Nas nossas profissões, no nosso, enfim, não. Sim, rebate em tudo, né? Mas antes é importante. Tu quer falar alguma coisa mais, Carmen? Aquilo que tu tinha me chamado a atenção, é bem rápido que eu vou dizer, Tá. que foi proposto pelo Departamento de Arte Dramática, através do reitor do Ferraz, na época, foi aquele conceito de universidade aberta. E que quem lançou a semente foi Irion e Maria Lúcia, foram esses professores que lançaram a semente. E talvez aquilo tenha me cutucado, e tu foste vice-chefe. Então, houve ali um casamento, embora nós tivéssemos as nossas diferenças, as nossas oposições, que é saudável, nós soubemos levar com todas as controvérsias pelas quais passamos, mas o objetivo foi atingido, porque nunca vi tanto movimento dos funcionários públicos, nós, professores, com os alunos. Aquele movimento vivo da universidade. Tanto que o reitor Ferraz, ele disse, Carmen Lenora, numa reunião da reitoria com todos os chefes de departamento, eu era a única mulher, ele disse... Carmen Lenora, agora tu diz qual é o objetivo aí dos módulos que vocês do departamento estão criando. E eu disse, intercâmbio, propor conhecimento. E para mim foi um dos momentos mais ricos que hoje, casualmente, a Simone Castiel e o Roberto Ruas levantaram esta época, que inclusive na época que o Beto Ruas foi fazer o pós-doutorado no Canadá, e a Simone, né, eles foram, ele disse assim, que eles queriam naquela época trazer uma canadense, não sei se era misturada com japonês, para dar um curso de Butô, e não houve possibilidade, mas hoje eu disse, mas nós podemos ainda sonhar em trazê-la. Podemos sonhar, por que não? Né? Então, é isso que eu queria dizer, que tu tinha chamado a atenção disso, que foi um momento muito rico, porque dali, por que foi rico? Porque as pessoas foram atrás depois, foram atrás da Aude Carter, da Elza Tamas, que foste tu que indicaste, te lembra das máscaras? O pessoal, o Potlatch, o Tascap, o Irion, que o Irion conheceu quando eu consegui trazer a primeira vez o Pino de Budo, né? Lá na sala 1, o Irion e o Pino chegaram às lágrimas. Tal era a irmandade de ideias. Aí chegou a me arrepiar, porque o Pino disse, Carmen Lenora, tu estás buscando uma tribo, que é um conceito, se não me engano, do Michel Maffezoli, que eu também não tenho certeza. Sim, é dele,
Assim como ele trabalha com o conceito de tribos. Então, aí depois o Renzo Vescovi, um gravador que não funcionou para bailarina, entende? Mas tudo era resolvido por quê? Porque a arte é mais importante. Claro. Tinha uma equipe, né? Tinha uma equipe trabalhando. Tinha uma confraternização de uma moral que é para fazer o bem, que a gente precisa fazer o bem. Eu não sou fanática, não sou religiosa, longe disso, mas trabalhar com a humanidade. E o teatro é uma arte humana. É exatamente isso, né, que o Lecoq, de uma certa forma, ele falava, né, quer dizer, a pessoa sai melhor depois de passar por toda uma experiência assim, tão sensibilizadora, né, tão humana, né, como não sair diferente, né, difícil, né, e, enfim, tá. Mas, assim, sobre as impressões da pandemia, né, Carmen, assim, quais as tuas impressões sobre a pandemia, a influência da pandemia na arte, o que tu está achando, o que isso está ocasionando para a arte, porque, assim, às vezes eu tenho a impressão que não tem muita volta, sabe, que a gente tão cedo não vai sair disto, e que vai ser uma das opções, né, porque economicamente, né, Carmen, pensa bem, é mais barato, né, a pessoa não corre risco de vida, não sai de casa, sim, assiste de casa, né, e, enfim, vai ser uma das opções, na real, não, assim, o teatro não vai se reduzir a isso, mas vai ser uma das opções, né, e assim, não sei se tu tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu não sei se eu tenho, mas eu penso alguma coisa que vamos ver se eu vou falar e depois vocês vejam se isso importa ficar ou não. A pandemia é um pandemônio no Brasil. Tá? É isso que eu tenho que falar. Vários profissionais estão morrendo de fome, não estão podendo pagar as suas moradas. Tem proprietários que entendem, mas tem proprietários que não. Então, está havendo uma pobreza de um público que se desconhece. Para nós, não, porque somos deste grupo. Né? Não digo que nós estejamos passando por dificuldades, mas tem muita gente que não consegue fazer as coisas. Por exemplo, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, manifestações como a da antropologia teatral. Como é que eles vão desenvolver se praticamente é tudo coletivo na rua, por exemplo? Assistindo numa tela de computador ou de televisão, tem uma qualidade, um respeito a essa produção dos artistas. Um concerto, quer dizer, tu pode tudo nesse sentido, ver através de uma via artificial, que é a tecnológica, mas que ela vai fazer parte. Ela vai fazer parte, já está fazendo. Aqui em Porto Alegre, as pessoas tentam. Agora vai ter a Suzane Martinez, né, que está encenando uma peça, é o Martinez ou Martínez, que está encenando uma peça, agora por abril. Bom, nós vamos ter que nos adequar a ver teatro tecnologicamente. Tem já muito trabalho teatral que é tecnologia pura, como Lepage, por exemplo, canadense, tem gente que vai por essa linha. Mas não é que perca a qualidade, é que para o teatro as pessoas precisam ser vistas, ser escutadas, ou não é? A gente sempre fala do encontro, a arte do encontro, né? Na real, por exemplo, o cinema é virtual, mas, por exemplo, as pessoas vão ao cinema, né? Porque é legal, sabe, o encontro, né? Enfim, mas o teatro, essa coisa da presença, né, do ator que modifica o espetáculo também, né? E vice-versa. Há
há uma interação, né, que é importante para ambos, né? Enfim, isso o modo virtual não permite, né? Até tem coisas interessantes sendo feitas, né? Pelo SESC, né? Agora o MIT, né, de São Paulo, né? Teve coisas interessantes, mas é uma tela, né? É virtual, quer dizer. As pessoas precisam sobreviver e nós, como somos do Brasil, somos deste país, precisamos auxiliar. Eu acho assim que nós, porque eu me sinto fazendo parte de uma classe privilegiada, né? Tenho emprego, tenho casa. Total. Então, eu acho que nós temos, né, que apoiar, eu concordo. Nós temos que ver, assistir, apoiar, porque está difícil. E da cesta básica também. Também, da cesta básica, exatamente. Todo mundo fala em solidariedade, mas não é a pandemia que vai nos tornar solidários, é uma visão de mundo, é uma visão social, que a política é uma ciência, e não é essa politicagem que está aí, esse desrespeito a uma classe que está dando a sua vida nos hospitais, que está cuidando das pessoas que estão morrendo. E no Brasil está essa confusão que eu vou ter que falar, e vou falar, porque senão a gente participa das coisas, mas a gente tem que tocar nessa realidade que nós estamos vivendo. É importante ocupar os espaços, é muito importante, porque os artistas, como diz Mayakovsky, o Vladimir Mayakovsky, o poeta russo que se suicidou, moço, ele diz que os artistas são as antenas da sociedade. Isso é belíssimo, isso é belíssimo. Então, tu vê, olha só, nós estamos desamparados, o Brasil está desamparado, tá? Porque não se compreende o porquê desse contramovimento à saúde. Por quê? Qual é o objetivo disso tudo? Vai voltar a queima dos livros do Fahrenheit? Vai voltar isso? Sabe? Então, a mediocridade é imperante, é um momento de barbarismo. Por que eu realcei tanto a época do terror, que foi na Alemanha, na Itália, com o fascismo e todos os outros regimes ditatoriais? Porque a gente está dentro de um regime ditatorial, de um regime de obscurantismo, de fanatismo. Tá? As vacinas não foram dadas numa cidade brasileira, não porque tenha faltado dose, mas porque era feriado religioso, que era a Páscoa. Então, aí mostra tudo. As crianças privilegiadas, elas estão podendo estudar. Mas e as crianças que não têm computador, que não têm celular? Tá? Eu não vejo este governo atual, que não me representa este governo deste senhor, e não digo isso com nenhuma bravata, porque eu me admirei da coragem da Ana, da aluna do departamento, que se enrolou na bandeira, que apanhou e que mostrou a que veio. Esta guria é um exemplo para mim, sabe? Que fez. E não vejo ninguém se manifestar, ou não é? Tu falasse numa questão, nós somos privilegiados, a gente mora bem, come bem, nós temos salário ali sempre, e, no entanto, tem um ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas sendo perseguido, médicos sendo perseguidos. E olha a cabeça de cientistas que nós temos na área da infectologia, da epidemiologia, olha o doutor Nicoleles, olha a doutora Natália Pasternak, são craques. E o que me emociona é que eles estudam, eles dão aulas, não é ideologia. Essa é a minha posição. Não, tá certo, Carmen, é isso aí. Eu acho que a Dalcoma, que ela, te lembra o que ela falou? Ela fez um discurso maravilhoso, ela ganhou um prêmio, né? E durante
durante a cerimônia. Foi da OMS que ela ganhou, da Organização Mundial de Saúde. E te lembra o discurso dela? Ela disse que ela não acreditava no que ela estava vendo, que graças ao mal, a diplomacia brasileira, eles não tinham conseguido imunizante para fazer as vacinas na Fiocruz, né, no laboratório da... E nós, como sociedade civil, nós temos a obrigação de fazer alguma coisa. Agora, o problema é o que fazer no meio dessa pandemia, né? A gente não pode sair, não pode nada, quer dizer, é tudo virtual, né? Então, ou ajudar, né? Apoiar o máximo que puder. O que nós podemos fazer? Uma leitura dramática? Ler uma poesia? Alguém fazer um movimento, dançar, claro, tudo muito preparado, né? Não é ela louca, assim, né? De uma forma irresponsável, porque tu vê os artistas, enfim, os seres humanos, ninguém vai pensar igual. É um momento que tem uma bipolaridade, mas é um movimento porque todos roubaram, agora entrando no mérito da questão, ninguém se salva da corrupção, não é? Mas hoje em dia o pensamento contemporâneo, isso através de leituras, né, de analistas franceses e depois também da Argentina, não, a ideia contemporânea hoje não é mais ser de esquerda ou ser de direita, que é outra ideia. E alguém perguntou, mas qual é a ideia, então? É pobreza e riqueza. Claro, e a gente agrega o banditismo, né? Porque tem, assim, é o medo que está sendo criado, né? É o medo. Então, eu espero que, proximamente, se consiga nos preparar para uma decisão importante, que o Brasil está sendo considerado, que é isso que está todo mundo repetindo, pária, né? Pária. Está uma situação muito difícil, que nos afeta, não afeta somente a arte, né? Afeta a liberdade do indivíduo. E nós vamos adoecendo também. Nós vamos adoecendo, porque é que nem diz o nosso querido colega Flávio, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Por mais que tu limpe a casa, que tu tire, por exemplo, eu me preparei para esse momento que para mim é muito, muito precioso, muito importante. Baixei tudo que eu pude de livro e coisa, porque a vida ela é rica. Ela é rica, mas ela é rica ser dividida, não é? Ser compartilhada. E eu gosto muito, porque em francês é partager, né? Em espanhol é compartir, em inglês é share, né? E em português é compartilhar. Acho que isso me move, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Acho que a gente pode acabar por aqui, Carmen. Sim. Maravilhoso tudo que tu falou, a tua contribuição. Esse projeto, né, ele serve também de apoio para as aulas, sabe, Carmen? Então, assim, maravilhoso tudo que tu falaste, acho que a tua contribuição foi riquíssima, e, assim, eu fiquei sabendo mais, né, te conhecendo mais, assim, da tua trajetória também. Sim. E os alunos também que não passaram por ti, né? Sim. É um exemplo, né? É um exemplo para os alunos, né? Como tu diz, os alunos têm que sair em busca de, né? Se tu quer, tu vai em busca de, né? Não adianta. Tem que enfrentar, e se não é o teu caminho, parte para outro. Não é o filósofo, aquele que eu não li nada, que ele vai dizer que é muito jovem, os jovens já escolheram uma profissão aos 16 anos, ele não diz a idade, mas para nós, por exemplo, que vamos para o vestibular, tu já tem que decidir que tu quer ser médico. E ele diz que não, tem que experimentar tantas outras coisas,
Então, Claro. eu penso que é essa abertura que a gente precisa ter, porque hoje eu estava pensando assim, a gente não é uma coisa só, a gente não é uma coisa só, sabe? A gente é um conjunto de coisas. Depois que a gente experimentou, que a gente deu aula numa área desfavorecida, tá? Que depois me remete a outras questões, por exemplo, não se fala na situação da criança brasileira, não é? Não se fala, e se sabe que o Brasil está no segundo lugar do mundo que ele ocupa dos maus tratos à infância, mas impera a lei do silêncio. Carmen, foi um grande prazer, muito obrigada pela tua grande contribuição. Adoramos. Eu acho que é importante também falar que esse projeto ele serve de apoio, né, para as diferentes disciplinas que são dadas atualmente de forma remota no DAD. Então, muitos alunos vão assistir e é muito importante isso, saber a tua trajetória, saber que tu foste professora e de como que tu construiu toda a tua trajetória como artista, como professora, enfim. Eu também quero agradecer, porque eu fico muito nervosa, porque eu não sou muito em falar. O meu canal, como disse uma vez a Tatiana, é o gesto, e esse gesto que vai sair daqui, né? Que tem uma fonte, tudo isso a gente aprende com o Ivaldo Bertazzo. Então, tem uma raiz, e essa raiz me foi dada a chance em ocupar esse espaço, abrilhantado por vocês, todas, e agora por ti também, que me puxou, e que não é ficar falando sozinha, porque isso não leva a nada, não é? Então, quero agradecer, uma oportunidade bárbara, eu estava bem nervosa, ai, meu Deus do céu, acho que eu vou desistir, porque eu não sei o que eu vou falar. Mas a gente só pode falar aquilo que fez. Sim, muito obrigada, ótimo, lindo, muito obrigada. Na pandemia, nós vamos tomar um champanhe. Ah, com certeza, com certeza. Vamos combinar. Muitas saudades, colegas queridos. Muito obrigada pela atenção, pelo respeito e pela oportunidade. Tá? Estou à disposição depois do material, que essa é a minha marca. Tá bom. Beijo. 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 Isso é bom. O teatro ficou de cena grávida. O teatro, mulher. Elas mudam. Fala de mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de mulher. Patral. Fala de mulher. Papo de teatro. Teatro, mulher. Teatro é coisa de mulher. Fala de teatro, mulher. Consciência da mulher.